Eu quero agora fazer algumas considerações, assim, nesse tempo que nós temos aí, até acabar o nosso tempo, os gigabytes aí do cartão. Mas vocês já viram aqui que nós já, digamos assim, indicamos que a solução de um sistema linear de forma iterativa é muito parecida em resolver um problema com a formulação explícita. Então eu repito para ser claro, a solução de um sistema linear obtido pela formulação implícita e resolvendo esse sistema linear, por exemplo, com Jacobi, um método iterativo, essa solução é parecida, se não igual, em alguns casos, a resolver o problema com a formulação explícita, que não é uma matriz, que não tem um sistema linear. Então vamos ver, se a coisa é rápida. Né? Então vamos botar assim, ó, semelhanças. Semelhanças nas formulações, ou das, né? Formulações implícita e explícita. Vamos pegar aqui a implícita. Para começar, a implícita. Agora eu vou puxar aí pela cachola de vocês o seguinte: o somatório dos ANB menos SP delta V mais MP sobre delta T vezes φP. Vocês lembram, né, que na formulação implícita isso aqui era AE mais AW menos SP delta V mais isso, né? Estão lembrados disso, né? O AP da formulação implícita. Né? Ele era igual ao quê? Somatório dos ANB, φNB, mais MP na zero, TP na zero sobre delta T, mais SC delta V. Acho que vocês estão lembrados disso, né? Formulação implícita, a única coisa aqui que fica no tempo anterior é a integração, que isso aqui nunca muda. É a integração de T até T mais delta T, que é o do nosso T old, né, até T. Mas essa é a nossa formulação implícita. Agora vocês imaginem o seguinte: resolver isso aqui por Jacobi. Isso é um sistema linear, né? Resolver por Jacobi. Resolver por Jacobi. Como é que isso fica? Resolver por Jacobi fazendo delta T infinito. Então, duas condições que aparecem aqui. Resolver por Jacobi e fazendo delta T infinito. Como é que fica isso? Desaparece aquilo lá e a equação fica assim. Resolver por Jacobi, isso aqui também vai embora. Isso aqui também vai embora. Delta T infinito e fica assim. Somatório dos ANB menos SP delta V φP na K mais 1 agora, porque agora vou iterar. Vou iterar isso aqui.
Aquilo lá vai ser um φp na K mais 1 para mim, isso aqui vai ser um φp na K, e fiz ΔT infinito. Então isso aqui é igual a somatório dos ANB φNB na K mais SC ΔX. Guardem essa equação. Está todo mundo concordando, né? Isso aqui é Jacobi, né? Porque essa é a forma geral. Eu fiz ΔT infinito, e quando eu vou resolver por Jacobi, eu calculo um valor em função do outro, na outra iteração. K. Isso é Jacobi. Agora, considere a formulação explícita. Explícita agora. A explícita, eu fico assim, MP na zero sobre ΔT, φP é igual ao somatório dos ANB φNB na zero, claro, anterior, mais MP na zero sobre ΔT, eu vou ter aquele coeficiente, menos somatório dos ANB, mais SP ΔX, isso aqui é o φP na zero mais SC ΔX. Agora lembrem que eu tenho agora explícito o coeficiente. O coeficiente aqui, que se eu fizer isso tudo aqui igual a zero, o que eu estou fazendo? Usando o ΔT máximo permitido. Certo? Então agora, vamos fazer ΔT igual a ΔT máximo. Se você fizer isso, é sinal que isso aqui é zero. E se isso é zero, então MP na zero é igual a isso menos isso. Se usar ΔT igual a ΔT máximo, isso aqui é zero, o coeficiente é zero, então eu posso substituir aqui o MP na zero. E eu vou ficar com somatório dos ANB menos SP ΔV multiplicado por φP é igual, isso aqui não tem mais, era zero, somatório do ANB φNB anterior mais SC ΔX. Olhem essa equação e olhem essa equação. São exatamente as mesmas. Exatamente as mesmas. O que isso significa? Que se eu fizer uma formulação implícita, fizer ΔT igual a ΔT infinito nas minhas equações e resolver por Jacobi, é a mesma coisa de fazer a formulação explícita, marchar no tempo com ΔT igual a ΔT máximo. Igualzinho. O tempo de computação é idêntico. É igual, exatamente igual. Porque a gente pensa, não, vou fazer implícita, depois... Você faz implícita, depois faz ΔT infinito e resolve por Jacobi, é a mesma coisa que fazer explícita, com ΔT máximo possível para cada célula. Porque as equações são idênticas, as mesmas equações, nada muda. Né? E aí está a semelhança, né? Aí está a semelhança do método iterativo, que é Jacobi, de calcular uma equação, outra equação,
outra equação, outra equação, outra equação, e essa é uma iteração, é equivalente ao explícito. Calcular um valor, outro valor, outro valor, eu tenho a solução num outro tempo, que agora não vou chamar mais de tempo, que seria uma iteração, porque você fez ΔT igual a ΔT máximo. Então, cada célula pode ter um ΔT máximo diferente da outra e a solução anda diferente. Então, fazer explícito com ΔT igual a ΔT máximo, cada vez que você dá uma passada nas equações explicitamente, calculando essa em função dessa, sempre das últimas, a hora que você der uma passada nessa equação de forma explícita, você resolveu as temperaturas numa iteração, que é um explícito distorcido, porque você fez o ΔT igual a ΔT máxima. É a mesma coisa do que pegar a formulação implícita, pegar o sistema linear e querer resolver o sistema linear Jacobi, que é a mesma coisa, né? Passar por equação, fazendo a continha, é tudo igual. Então, explícito com ΔT igual a ΔT máximo, explícito com ΔT igual a ΔT máximo é igual a implícita com ΔT infinito Jacobi. Tá? Então, isso é importante para a gente ver essa similaridade, é muito importante, né, do explícito e do método iterativo ponto a ponto. Jacobi, Gauss-Seidel, né, são todos parecidos. Quer dizer, para encerrar, eu vou botar uma tabelinha aqui. Colocar uma tabelinha. Implícita, ΔT infinito, Jacobi. Isso aqui é igual, já falei diversas vezes, né? Explícita, ΔT igual a ΔT máximo, ou seja, igual a ΔT máximo, usando o ΔT máximo para cada célula. É um explícito distorcido. Se você pegar Gauss-Seidel, se pegar de novo implícita, claro, ΔT infinito, mas usar Gauss-Seidel e não Jacobi, daí é a mesma coisa, né? Só que daí é explícita, ΔT igual a ΔT máximo, usando variáveis disponíveis. Tá? Então essas coisas são equivalentes. E tem aqui ainda o último, que era, de novo, implícito, ΔT infinito, SOR. De novo, ela é equivalente à explícita, ΔT igual a ΔT máximo, sempre, e uma sobre-raciação nas variáveis. Isso é equivalente a isso, isso é equivalente a isso. Claro, aqui a única coisa que diferença daqui, que é o que o Gauss-Seidel tem do Jacobi, é que ele usa as variáveis disponíveis. Então aqui é tudo igual. E aqui, além de usar o Gauss-Seidel, o resultado do Gauss-Seidel, faz uma sobre-raciação nas variáveis. Né? Mas essa é a semelhança, né, entre o explícito e os métodos iterativos ponto a ponto, que é Jacobi, Gauss-Seidel e SOR. E vamos então hoje concluir o capítulo 3, é rápido, sobre erros de truncamento, é uma pincelada sobre erros de truncamento, logicamente, mas vamos entender o que é um erro de truncamento, o que definimos por consistência de um método numérico, né?
O que vamos entender por estabilidade e convergência do método numérico, né? Ou seja, da solução que estamos procurando obter. Então, vamos colocar um título aqui: erros de truncamento. Erros de truncamento. Os erros de truncamento, eles são obtidos da série de Taylor, porque sempre quando nós temos uma equação diferencial, a equação diferencial ela representa, conforme nós já vimos, né, a conservação em nível do ponto e, portanto, se você conseguir a solução da equação diferencial na forma analítica, os teus erros de truncamento são nulos. Tá? Nós vamos ter ainda erros em computar uma solução analítica porque nós usamos uma máquina. Então vamos ter aí erros de máquina, né, para computar a solução. Mas a solução é isenta de erros de discretização, porque nós não fazemos nenhum processo de discretização na hora da obtenção de uma solução analítica. Então, nós poderíamos escrever da seguinte forma, que um operador, na sua forma analítica, ele é operador na sua forma numérica, mais erros de truncamento. Aqui estão, né, nossos erros de truncamento. O que nós queremos? Nós queremos que esses erros de truncamento sejam zero. De tal maneira que na hora que eu se aproximar, ou seja, fazer a tua aproximação numérica, você vai coincidir aqui com a tua solução analítica. Tá? Então, os erros de truncamento, o bom seria que tivéssemos sempre os erros de truncamento zerados. Né? E os erros de truncamento são de que natureza? Da discretização que você faz na tua equação diferencial. E a discretização que nós fizemos é espacial e temporal. Quer dizer, tem erros de aproximação temporal e tem erros de aproximação espacial. Tá? E como eu disse, os erros de truncamento, você determina os mesmos via a série de Taylor. Por exemplo, eu vou escrever aqui, né, ponto P, ponto E, ponto W, e vou aproximar aqui, por exemplo, T. T é igual a TP, né? Todos vocês conhecem isso, né? Mais a variação que eu tiver com x, se aqui tiver o meu eixo x, tá? Em P vezes ΔX mais a derivada segunda dt com x, estou aproximando a temperatura aqui, em P ΔX quadrado sobre 2 fatorial mais a derivada terceira de dx3, ΔX3 sobre 3 fatorial. E assim por diante. E assim por diante. Eu tenho aqui a nossa TE. Posso escrever também a TW. TW é a TP menos. Estou para trás agora. Que eu fui lá para TP menos e tenho uma aproximação semelhante, mais ΔX2, ΔX2 sobre 2 fatorial, menos ΔX3 de T, ΔX3, ΔX3 sobre 3 fatorial, etc. mais, etc. mais. Tá? É uma expansão em série de Taylor. Né? Eu estou aproximando, querendo determinar isso aqui em função disso. Claro que o que está escrito ali, né? Que o valor que eu tenho aqui em TE
é o que eu tenho em TP, mais a variação que o T tem com X, andando ΔX. Você quer interpretar a série de Taylor, né? T é a variação, é o que eu tenho em P, mais a variação de T com X, mais a derivada segunda e assim por diante, né? Lá, TW é TP menos, né? Que eu estou aqui no ponto anterior. E agora eu posso aqui brincar com essas duas formulações, com essas duas expressões. Por exemplo, eu vou aqui subtrair essa daquela. Vou subtrair essa daquela. Então, do lado de cá, eu vou ficar com TW, com TE menos TW. TP vai cortar. ΔT, ΔX vai cortar. Eu vou somar isso aqui. Então, eu vou ficar com TE mais TW, que é igual, cortou. Aqui é um meio disso, mais um meio daquilo, né? Vai ficar ΔT ΔX2 vezes ΔX2. Então, cortou, isso eu somei, isso cortou também lá, porque lá era mais, né, a derivada terceira. Sobrou aqui um termo ΔX4. Sobrou o termo ΔX4, mais termos da ordem de ΔX4. Tá? Agora eu posso ter a derivada segunda dt ali, ó. Né? Perdão, eu estou subtraindo, deixa eu ver o que eu fiz aqui. TE menos TW. Eu somei as duas. Desculpa, aqui eu somei as duas, não subtraí. Desapareceu o meu TP aqui. Perdão. Eu estou somando as duas, tá? Repito, somando as duas. 2TP, né? Então, estou somando as duas. TE mais TW, 2TP. Isso desapareceu porque era negativo, isso somou. Aquilo desapareceu porque era negativo, né? E somou ΔX4. Então, 2TP mais ΔT ΔX2 em P ΔX quadrado. Mais termos da ordem de ΔX4. Termos da ordem de ΔX4. Se eu trouxer agora isso para cá, esse 2TP para cá, eu vou ficar com TE mais TW menos 2TP. Se eu dividir isso aqui por ΔX2, eu vou ter aqui o ΔT, o delta mais, como era a ordem ΔX4 dividido por ΔX2, termos da ordem ΔX2. Ou seja, a derivada segunda, ela pode se expressar assim e tem erros da ordem de ΔX2. É uma diferença que nós chamamos uma diferença central, né? Porque ela está usando T mais TW menos 2TP sobre ΔX2. Eu estou calculando quem? A derivada. Então, na hora que lá na equação diferencial, escrita para o ponto, eu substituir por a derivada segunda, por isso, eu sei que estou embutindo ali um erro da ordem de ΔX2. Tá? Poderia agora pegar essa expressão aqui e tirar aqui, por exemplo, querer determinar a derivada de primeira ordem. Aqui queria determinar ΔT ΔX. ΔT ΔX. Tanto com primeira ordem como segunda ordem. Então agora, se eu quiser, por exemplo, determinar ΔT ΔX, essa derivada aqui, também com uma derivada de ordem 2, da ordem ΔX2, agora sim eu subtraio uma da outra. Por exemplo, eu faço
né? TE menos TW, vou subtrair, vai desaparecer TP, né? Aqui eu vou subtrair, vai ficar 2 vezes isso aqui, né? Certo? Agora eu vou subtrair essa menos essa. Então, é mais um exercíciozinho apenas para... Então, eu estou fazendo TE menos TW, igual TP menos TP, né? Delta T, delta X, menos delta T, delta X, dá 2 vezes delta T, delta X, né? Vezes delta X, né? Estou subtraindo isso aqui, então subtrair desapareceu, subtrair somou, subtrair desapareceu, subtrair somou. Então eu tenho aqui agora termos da ordem delta x3, né? Mais termos da ordem de delta x3. Isso aqui, esse ozinho aberto aqui é termos da ordem de delta x3. Agora, se eu quiser o delta t, delta x, então se eu fizer aqui, né, t menos tw sobre 2 delta x, isso é a derivada primeira de x mais termos da ordem de delta x2. Porque eu dividi por delta x, né? Lá ficou delta x2, certo? Então eu tenho aqui uma derivada primeira da ordem de delta x2, que é uma derivada central. Eu estou fazendo a minha derivada, né? Então seria uma coisa assim. Se eu tenho ponto P, se eu tenho ponto W, se eu tenho ponto E, eu estou usando esse ponto e esse ponto. O que eu gostaria de ter? A derivada local aqui. Essa derivada que eu estou procurando. A derivada delta t, delta x em P. Mas eu estou usando o TE, ou TP, então eu estaria fazendo essa derivada. Enquanto que o que eu quero seria essa. Não, mal desenhada aqui, minha derivada aqui. Minha curva está aqui, ao contrário, inclusive. Minha derivada que eu quero está aqui. E é o que eu acho com T menos TW é essa aqui. Óbvio, tem erro. Quer dizer, mas se eu pegar o T e o TW for aproximando, é lógico que elas coincidirão. Então, essa derivada é uma derivada com erro de delta x2. É uma diferença que nós chamamos de diferença central, porque pega os pontos, né? É a derivada, eu estou achando central, pega os pontos. E aí você pode fazer, também achar isso aqui, usando só essa. É só trazer TP para cá, T menos TP, dividir por delta x, vai dar dt de x, que é T menos TP, se eu dividir por delta x, sobrou esse termo, que é da ordem de delta x. Quer dizer, se eu quiser de novo a derivada primeira, mas agora de um lado só, seria TE menos TP sobre delta x, isso é igual a dt dx em P mais termos da ordem de delta x. Agora, o que eu fiz? Eu só, na minha curva aqui, eu só usei o P e o E. Eu queria derivar de novo aqui, né? Mas estou usando o ponto aqui e usando o ponto aqui, e essa derivada que eu estou calculando. Obviamente elas não coincidem. E a ordem agora é delta x. Por quê? Estou usando só 2 pontos de um lado só. Na diferença central aqui, eu usava, né, no meio aqui, 2 pontos, mas ela estava central. Agora eu estou usando 2 pontos, pegando de um lado só. Podia pegar pelo outro lado, é só fazer essa aqui daí, né? TW, tirar esse delta x pegando o ponto de cá, é no mesmo.
ordem de ΔX. Então, vocês podem achar qualquer erro de truncamento para qualquer expressão, usando a série de Taylor. Tá? É só trabalhar aí com a série de Taylor e você acha as expressões. No tempo, isso aqui no espaço, no tempo é a mesma coisa. Né? No tempo é a mesma coisa. No tempo vocês têm, por exemplo, o TP na N mais 1 é o TP na N mais a variação que o T tem com o tempo, né? Vezes ΔT mais a derivada segunda da temperatura com o tempo, vezes ΔT sobre 2 fatorial. É a mesma expressão. É a mesma expressão. E se nós, com essa aqui, determinarmos o ΔT, ó, ΔT, delta tempo, ele fica igual a TP na N mais 1 menos TP na N sobre ΔT mais, logicamente, termos da ordem de ΔT, porque se eu dividir por ΔT sobrou ΔT aqui, mais termos da ordem de ΔT. Então, quando a gente faz aquela integração nossa, que a gente pega o tempo, a temperatura na N mais 1, que nós estamos chamando apenas de T, né? Sem sobrescrito. E a temperatura em T na N, que nós estamos chamando de T old. Quando a gente fala essa menos essa sobre esse ΔT, a gente já sabe a ordem que nós estamos adotando, primeira ordem. Né? Porque fica isso, né? Naquela nossa... Quando a gente integra delta sobre ΔT, TP na N mais 1, TP na N e tal, com essa nossa convenção, a gente está sabendo aqui então. Então, toda aproximação que você usar, você vai poder achar a ordem o erro da aproximação que está fazendo. Aqui nós estamos usando 3 pontos, 2 pontos, mas eu posso ter uma aproximação, que já falamos isso, que tem o P, o E, o EE, o W, o WW, então eu tenho uma aproximação, e para essa aproximação envolvendo mais do que 2 pontos, 3, 4, 5 pontos, não interessa quantos você queira usar, com a série de Taylor você consegue expandir cada ponto em relação a P e depois trabalhar com o sisteminha de equações que vai dar e vai achar o erro da aproximação. Isso vocês podem procurar em qualquer livro de matemática, tem lá uma tabela grande que diz, se eu quiser achar a derivada de uma função em relação a uma variável com o erro de truncamento tal, essa é a expressão. Usando tantos pontos para o lado direito, tantos para o esquerdo, tem tabelas prontinhas para você ver o erro. Claro que isso tudo você pode fazer, né, através da série de Taylor, porque isso foi feito através da série de Taylor, mas você pode chegar numa tabela que diga o seguinte, qual é uma tabela lá que tem lá delta 2 de F, delta x2 com erro de truncamento delta x4. Está lá a expressão. Vai envolver I mais 1 e menos 1, né? Nós chamamos de I mais E, né? O I mais 1, I mais 2, I mais 3. Eu quero isso aqui com a ordem delta x3. Vai te dizer quantos pontos tem que usar, qual é a expressão. Uma tabela. Chama-se a tabela em diferenças finitas, né? E que é o padrão do método de diferenças finitas, né? E talvez eu dê uma pinceladinha aqui, que a gente, na literatura, está acostumado a ler o método de diferenças finitas, o método de elementos finitos e o método de volumes finitos. O que é o método de diferenças finitas? É o método que você olha a equação diferencial, vê cada operador que tem ali, vai nessa tabela, escolhe o que você quer e obtém a tua equação aproximada. Dou um exemplo. Equação bidimensional da condução. Então eu tenho aqui exemplo. Eu tenho a seguinte equação que eu quero resolver numericamente.
quero resolver essa seguinte equação numericamente. Nós sabemos, né, que com volumes finitos nós gostamos de colocar isso aqui na forma conservativa, integrar, fluxo em E, fluxo em W, fluxo em norte, fluxo em sul. Tá? Diferenças finitas, ele vai olhar para essa equação aqui e vai dizer o seguinte: como é que eu aproximaria esse operador ΔT, ΔX2 com a ordem ΔX2, por exemplo? Fazer aqui porque nós já temos aqui. Isso então aqui estaria o meu stencil P, E, W, Norte, Sul. Vejam, o método das diferenças finitas não tem o volume como uma entidade do método, são pontos. Elementos finitos também não têm um volume de controle como entidade. Nesses dois métodos, diferenças finitas e elementos finitos, você não faz balanços, a não ser algumas classes especiais do método dos elementos finitos. Você não faz balanço, não tem o conceito do volume de controle. No método dos volumes finitos, ele é o nosso conceito fundamental, a nossa entidade fundamental, o volume de controle, porque nele nós fizemos o balanço e obtemos a equação aproximada. Aqui, em diferenças finitas, o que eu faria? Olharia para esse operador e escolheria. Eu quero fazer uma aproximação que a ordem é ΔX2. Eu vou naquela tabelinha e encontro que ΔT, ΔX2 é TE mais TW menos 2TP sobre ΔX2. É a nossa expressão. Isso aqui eu sei que tem a ordem de erro, a ordem aqui é ΔX2 mais T norte mais T sul menos 2TP sobre ΔY2 igual a zero. Essa é a minha equação discretizada, pronta. Discretizei isso aqui usando diferenças finitas, escolhendo que eu queria usar ΔX2 de aproximação. E aí vou ficar, né? Se eu jogar para o lado de lá, T mais TW mais T norte mais T sul. Tá? Bom, aqui agora já misturei tudo. Vou dizer se ΔX igual a ΔY. Vamos fazer aqui só. Eu teria aqui, se ΔX for igual a ΔY, T mais TW mais T norte mais T sul, sobre 4 é TP. Tá? Essa seria a minha equação aproximada se eu tivesse esse Laplaciano para aproximar e tivesse escolhido ΔX igual a ΔY. Se não for assim, o ΔX vai ficar aí vai ficar o AE, o AW, a norte, a sul, envolvendo ΔX, envolvendo ΔY, já fizemos a discrição dessa equação já. Isso aqui seria, aqui não tem conservação. No caso especial dessa equação, com ΔX igual a ΔY, coeficientes constantes, etc., isso dá igual a volumes finitos. Mas, especificamente, em poucos casos. Mas essa é a equação aproximada em diferenças finitas, onde eu escolhi que a aproximação fosse de erro ΔX2. Ou se eu quisesse ΔX3 como erro para essa derivada, eu ia buscar uma aproximação que não ia envolver só esses 4. Ia ter que envolver mais pontos, né? E minha matriz ia ficar diferente, eu ia envolver mais pontos nisso aqui. Então, isso é o erro de truncamento, que você quer que vá para zero. E quando você reduz a malha, então a tua aproximação tem que se aproximar da solução analítica. E aí então vem a primeira condição aqui de um método numérico, que você chamar de consistência. Consistência. O que é um esquema, um algoritmo numérico consistente? É aquele que quando você fizer ΔX, eu vou botar assim, ó, espaço, x, y, z, ΔX e ΔT tenderem a zero,
isso aqui acontece. O ln tende ao L de φ. Ou seja, quando eu refinar a malha, minha solução numérica precisa coincidir lá com a solução analítica. Se isso não acontecer, o método não é consistente. E não teria sentido ter um método assim, né? Que você vai refinar a malha e vai para uma solução diferente da solução analítica. Não tem sentido ter esse método numérico. Teria que fazer muita força, né, para criar um método numérico assim. Mas dá, mas existe, dá para fazer isso. Mas a consistência do método numérico é esse. O método é consistente. O que significa? É que quando eu refinar a malha, ele vai para a solução analítica. Esse é o método consistente. Tá? É uma primeira característica dos métodos. Não tem sentido trabalhar com métodos que não sejam consistentes. Tá? Não tem sentido. Estabilidade. O que você vai dizer da estabilidade? A estabilidade, ela acontece quando a solução das tuas equações discretizadas, solução das equações discretizadas, é a solução exata. Isso está meio repetitivo, mas eu quero dizer o seguinte: na hora que eu resolver isso aqui, ó, a hora que eu resolver isso aqui, o que eu obtenho disso aqui é a solução exata desse sistema. Ou seja, esse sistema está resolvido adequadamente, que ele me dá a solução exata desse sistema. Então porque eu poderia resolver esse sistema e ele me dá alguma outra coisa, que não fosse a solução desse sistema aqui. Vai depender do algoritmo numérico que você tiver, etc. Você pode ir para uma outra solução que não é a solução desse sistema. Agora, o esquema é estável quando a solução disso aqui é a solução exata do sistema linear. É quando eu consigo obter a solução exata desse sistema linear. Isso é estável. Eu consegui obter a solução. Resolvendo esse sistema, eu consegui obter a solução exata desse sistema. Isso é estável. Tá? Agora, ou seja, se eu não consigo obter a solução exata desse sistema, se ele diverge para alguma outra solução, bom, isso não é estável. Eu preciso ter a solução exata do meu sistema linear. Ou seja, em últimas palavras, é a solução exata do meu sistema de equações discretizadas. Agora, eu tenho a convergência. Convergência. A convergência requer a consistência e a estabilidade. Então eu preciso ter consistência mais estabilidade para que isso me dê convergência. E isso assim fica muito claro aqui agora pelo seguinte, porque quando eu tiver essa matriz aqui, ó, quando eu estiver resolvendo o meu sistema linear,
estiver resolvendo esse sistema linear, e isso aqui, ó, essa flechinha para baixo aqui é refino de malha e de tempo, né? Refino em geral. Na hora que eu tiver isso aqui é discreto e tem erro. Mas se cada vez que eu resolver isso aqui eu tiver a solução exata daquilo ali, for refinando, eu vou chegar aqui no meu operador exato. Refinando, se ele for consistente, ele vai chegar aqui, porque se não for consistente, não vai. Então dá para ver que eu preciso ter a estabilidade dessa solução no sistema linear. Agora, vou refinando para chegar aqui, eu tenho que ter consistência, porque se não tiver consistência, eu não chego aqui. Mesmo que eu tenha estabilidade, cada vez que eu resolvo esse sistema linear ele seja estável, eu estou sempre obtendo a solução exata do sistema, mas se eu for refinando, não chegar aqui, é porque ele não era consistente, né? Então, aqui está a consistência, eu preciso ter consistência aqui. O refino é que vai me dando a consistência para chegar aqui. E resolver isso aqui, eu preciso resolver bem isso aqui, senão eu não vou chegar aqui. Se isso aqui não tiver a solução exata disso aqui. Então, cada vez que eu resolvo o meu sistema linear, eu tenho que obter a solução exata. Aí, se eu agora refinar, vou obter de novo a solução exata. Refinar, vou obter de novo, até que eu chegue na minha equação diferencial. Então, consistência mais estabilidade é que me dá a convergência, né? Então, isso é importante para a gente saber o que é uma coisa, um método que é estável. Ele resolve bem, resolve exatamente as equações diferenciais. E aqui está envolvido o esquema numérico, a solução do sistema linear, né? Essas coisas estão envolvidas aqui, né? E a consistência está envolvida na construção do método numérico. Eu posso construí-lo e depois com os erros de truncamento não vão a zero quando eu refino a malha. É um problema super sério para o método, quer dizer, ele invalida o método numérico, né? Então essas eram as últimas questões que eu queria comentar sobre o método numérico, a consistência do método, a estabilidade, a convergência, né? Então, é isso que a gente faz, né? Está aqui, se consegue a solução exata disso, né? Agora eu vou refinar minha malha e vou chegando perto da minha solução analítica, né? E com isso nós encerramos então esse capítulo, né? Dos quais eu já mandei aí para vocês a lista de exercícios, né?